Muito bem, irmãos. Vamos para a nossa meditação, vivendo o diferencial em tempos de crise, né? Em tempo de crise. Não é difícil a gente encontrar pessoas em crise existencial nos dias atuais. Não é difícil a gente perceber a partir das falas, né, do comportamento das pessoas, um sofrimento existencial, uma angústia na alma, uma dificuldade de compreender os propósitos de Deus, como também uma dificuldade de administrar as incertezas que estão diante de nós. Estava assistindo um vídeo nesses dias e alguém no vídeo, a pessoa que estava no vídeo dizia mais ou menos assim: quando a gente pensa que já viu tudo, ou que não há mais nada complicado, né? Ou seja, que piore a situação, surge uma outra situação mais difícil ainda de se aceitar, de se acreditar e de digerir, vamos assim dizer, mediante a circunstância posta. E aí eu estava pensando exatamente nisso, e querendo que Deus cada dia nos ajude e nos alimente pela sua palavra, a fim de que a gente supere, mesmo passando pelo vale da sombra e da morte, mesmo passando pelo deserto de sofrimento, de dificuldade, a gente possa se alimentar da fé na pessoa de Jesus, da nossa salvação em Cristo, e assim cada vez mais contemplar a presença do nosso Deus e o seu cuidado sobre nós. O que eu queria pensar com vocês nessa noite está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 até o capítulo 5, versículo de número 11. Certo? O texto vai trazer para nós um renovo de esperança, porque a igreja de Tessalônica estava vivendo uma dificuldade, uma crise muito grande naquela realidade. Era um povo que estava sofrendo por causa da perseguição. Era um povo que vivia na pobreza, na miséria. O sistema político daquela época era um sistema opressor e que perseguia a igreja, perseguia os cristãos. Os cristãos, naquele contexto, era visto como, digamos assim, alvo de perseguição e de morte pelo Império Romano. E assim, aqueles cristãos viviam, e eles tinham, às vezes, dificuldade em desenvolver a fé, o amor, a esperança na pessoa de Jesus. E Paulo escreve exatamente a essa igreja para trazer ânimo e exortação para aquela igreja, para aquela comunidade. E ela vivia exatamente uma crise também quanto à ressurreição de Jesus e à sua segunda vinda. Os crentes de Tessalônica estavam confusos em relação a isso, mediante alguma ingerência e influência externa sobre exatamente esses princípios e esses ensinamentos que Jesus havia ensinado no seu contexto, e como também os discípulos, né, havia passado para os outros cristãos que vinham se convertendo ao longo dos anos, né? Então, Paulo ele escreve para dirimir exatamente essas dúvidas, exortando os cristãos a viverem de forma que agradasse a Deus e terem também a esperança na promessa da vinda de Jesus Cristo. E, queridos irmãos, nós vivemos os últimos tempos, né? Não é difícil a gente ouvir das pessoas dizer que Cristo está às portas, Jesus está perto de voltar, porque diante de tanto sofrimento, diante de tanta doença, de tanta violência, de tanta peste, de tanto terremoto, enfim, eventos que a natureza evidenciam para nós, né? As pessoas pensam exatamente, declaram isso, que Jesus está voltando. Realmente, hoje
está mais próximo de Jesus voltar do que ontem, do que há 3 anos atrás. E nós precisamos cada dia estar convicto daquilo que recebemos do Senhor pela palavra, pelo Espírito Santo, os ensinamentos que as Escrituras nos traz, a fim de que nos tempos mais difíceis e mais atrozes, nós possamos estar firmados cada vez mais nessas convicções de fé, de esperança, de paz, e ainda que o sofrimento venha, o nosso coração se firme cada vez mais na pessoa de Jesus. E a gente vai lembrar aqui agora de John Piper, quando ele escreve dizendo que nos últimos tempos, nos últimos dias, somente aqueles que têm uma fé firmada, convicta mesmo na pessoa de Jesus, suportarão os últimos dias. E vivemos tempos difíceis hoje. O apóstolo Paulo, falando sobre exatamente essa dificuldade dos cristãos de Tessalônica e a luta que eles viviam, né, naquele contexto, ele destaca que os cristãos eles têm um diferencial em relação aos que não creem na pessoa de Jesus. E eu costumo dizer que nós não somos melhores do que qualquer outras pessoas, qualquer outra pessoa, nós somos apenas diferentes. Temos a marca da promessa, temos aí a convicção da fé em Cristo Jesus, da salvação que nos garante que podemos crer no dia de amanhã, de que se partirmos dessa realidade para estar para uma outra realidade, estaremos com Jesus vivendo eternamente. E esta convicção, ela nos traz exatamente o entendimento de que podemos exaltar e celebrar o nome da pessoa de Jesus. Paulo reafirma que os cristãos não vivem na incerteza da vida eterna, mas na convicção de que vivem na luz do Senhor, afirmando que não somos da noite, mas do dia, ou seja, não vivemos na escuridão das trevas, mas na certeza, na convicção de que quando partirmos desse mundo estaremos com o Senhor, né? Que não devemos, semelhante aos que não têm esperança, não devemos viver semelhantes a essas pessoas que não têm esperança, mas certos de que a promessa da vinda do Senhor nos fortalece a fé, renova a nossa esperança e nos conduz a praticar o amor e além de nos capacitar para sermos sóbrios. E diante disso, queridos, dessa introdução que acabamos de colocar, eu gostaria de destacar aqui algumas lições que o apóstolo Paulo ensina, tanto para a igreja de Tessalônica como para nós, nos dias atuais. Que está aí registrado de maneira muito clara no versículo 8 do capítulo 5 da primeira carta aos Tessalonicenses. Este versículo ministrou muito ao meu coração alguns dias atrás. Eu queria trazer para você essas lições e que Deus nos ajude a compreender aquilo que o apóstolo Paulo está nos trazendo como lição para nós. A primeira lição que eu quero trazer aqui que o apóstolo Paulo nos exorta é que nós sejamos sóbrios. Nós precisamos ter sobriedade em qualquer circunstância da vida, ou seja, seja no momento de paz ou no momento de aflição, seja no momento de abundância de recursos ou seja no momento de escassez, seja no momento em que estejamos com saúde ou no momento em que estejamos doentes, seja no momento em que estejamos seguros ou no momento em que estejamos ameaçados. Nós precisamos, como povo de Deus, ser sóbrios, estarmos pautados na paz do Senhor, na segurança de que o Senhor está conosco. Aí me faz lembrar de Davi, quando ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não tenho medo. Eu estou aí na certeza de que o Senhor está comigo.
Boa noite, Cristina. Meu abraço. Deus abençoe e console você e toda a sua família. Tá bom, minha irmã? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Nós que sejamos do dia, sejamos sóbrios, diz o versículo 8, a primeira parte do versículo 8 é da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. E ser sóbrio indica ser consciente, convicto de suas crenças, de suas confissões, daquilo que decidimos ser e viver, da nossa filosofia de vida, da nossa maneira de ser e de se comportar. E temos motivos para isto. Fomos chamados, queridos, para viver eternamente em abundância de vida, sem sofrimento, porque Jesus nos livrou do juízo eterno. Ou seja, a convicção do sacrifício de Jesus ali na cruz, da certeza da nossa vida eterna, nos dá sobriedade e razão e maturidade para vivermos e enfrentarmos os dilemas do nosso dia a dia. Eu sei que as ameaças, circunstancialmente, elas nos trazem aflições e angústias e perplexidades, e que às vezes a gente fica desnorteado circunstancialmente por um momento do que fazer, né? Mas logo quando nós recorremos ao que conhecemos das Escrituras, os ensinamentos que Deus nos traz, que as Escrituras nos traz, a certeza de que aquilo que aprendemos é verdade e as promessas de Deus que traz para nós é esperança, dá elementos, ou são elementos que nos dá firmeza para continuar sóbrios, para administrar as adversidades. Então, ainda que soframos nesta realidade, nesse tempo que vivemos aqui, tais sofrimentos não podem ser comparados com o que Deus preparou para os que creem nele. Então, nós precisamos ser sóbrios nesses dias. E nós temos visto, mediante tanta realidade e dificuldades que as pessoas enfrentam pela ameaça da Covid-19, por exemplo, pessoas, né, diante das notícias falsas e verdadeiras, dos medos, né, das pessoas que são próximas de nós, que às vezes, né, nos deixam, né, partem desta realidade, nós nos encontramos tristes, sem saber o que fazer, precisando de alento e de enxergar o horizonte com clareza. O apóstolo Paulo diz que diante do sofrimento nós precisamos ser sóbrios e estar pautados exatamente nesses ensinamentos de fé e esperança e salvação. Essa é a primeira lição que eu quero aprender. Sejamos sóbrios diante das lutas e das dificuldades. A segunda lição, o apóstolo Paulo nos exorta, e ele exortou os crentes de Tessalônica, ainda no versículo 8 do capítulo 5 da primeira carta aos Tessalonicenses, ele nos exorta a viver ou a se vestir da couraça da fé, a sermos revestidos da couraça da fé. E, queridos, a vida em Cristo deve ser vivida pela fé. Quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Romanos, ele diz que o justo vive pela fé. Martinho Lutero, quando leu esse versículo, né, Romanos capítulo 1, verso 17, 16, se não me engano, 16 ou 17, ele diz que o justo vive pela fé. Quando Martinho Lutero compreendeu isso pelo Espírito de Deus, ao ler esse versículo, isso fez toda a diferença na sua vida, a paz reinou em seu coração, e a partir daquele momento ele foi caminhando numa trajetória de convicção, de coragem, de ousadia e de disposição, de até que se morresse, ele não estaria não teria mais medo, porque o justo vive pela fé. Se revestir da couraça da fé é estar exatamente nesta convicção
de que o Senhor Jesus está conosco e que nos tempos de crise nós podemos assim superar, porque cremos naquele que venceu por nós, a pessoa de Jesus. E a Bíblia diz que a nossa fé precisa ser provada. Irmãos, e às vezes os problemas surgem como ferramentas para que a nossa fé seja provada, para que ela venha de fato a confirmar a nós a nossa vida em Cristo Jesus. A fé precisa ser exercitada para que a nossa convicção de salvação em Cristo seja cada dia reafirmada. E aí, quando nós vamos observar e meditar na vida do apóstolo Paulo, em toda a sua trajetória ministerial, vai fazer muito jus ao que ele escreve no capítulo 8 da sua carta aos Romanos, a partir do versículo 31, quando ele vai trazer que vários elementos não são capazes de fazê-lo separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aí ele vai dizer, porque eu estou bem certo de que nem a vida, nem a morte, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem fome, nem nudez. Aí nós vamos olhar a trajetória da vida de Paulo, nós vamos observar que ele passou por fome, por perseguição, por perigo, foi perseguido várias vezes, preso, mas nada disso o fazia ter medo de enfrentar a morte, porque a sua fé em Cristo Jesus era exatamente a convicção de que nada o separaria do amor de Deus. Então, como discípulos de Jesus, nossa fé precisa ser com sobriedade declarada e professada, ou seja, com razão, com argumentos que de fato dá segurança e paz a quem ouve. Portanto, ainda que a ameaça lhe cerque, fortaleça a sua fé em Jesus. Se revista da couraça da fé. Creia que o sacrifício de Jesus te dá segurança de que, ainda que o pior venha acontecer, você está com Ele, com Jesus, e o que é incomparavelmente melhor. Ainda que a doença lhe amedronte, confie no Senhor. Se revista da couraça da fé, porque sua salvação está garantida. Você não foi chamado para viver o sofrimento eterno, mas para viver em paz eternamente, diante do trono do Senhor. Viver no gozo eterno. Nós não fomos chamados para a condenação, fomos chamados para a justificação, para a salvação em Cristo Jesus. Portanto, devemos nos revestir no tempo de crise da couraça da fé, crendo que o Senhor está conosco em todo momento. A terceira lição que eu quero aprender com você, nesse momento, é que o apóstolo Paulo também exorta os cristãos de Tessalônica que eles se revistam do amor de Jesus. Os cristãos de Tessalônica precisavam, diante do sofrimento, desenvolver o amor entre eles. Precisavam exercitar e experimentar esse amor derramado por Deus em seus corações, no exercício de uns para com os outros. Ao ver o nosso irmão sofrendo, precisando de ajuda, no momento de luta, de adversidade, é a oportunidade da gente exercitar o amor que Cristo um dia nos marcou, morrendo na cruz por nós. Deus nos chamou para viver esse amor, para exercitar esse amor, não apenas para confessar, não apenas para dizer que temos o amor de Deus, mas para provar que temos esse amor amando o outro e ajudando na sua necessidade nesse tempo difícil. Jesus diz que assim como eu vos amei, amem uns aos outros. Então, se faz necessário
amarmos uns aos outros. Nesse tempo de crise, a igreja do Senhor precisa desenvolver o amor. E ele diz assim, Jesus em outro momento ele diz assim, vocês serão reconhecidos como os meus discípulos se amarem uns aos outros. Então, se revista do amor que você tem, que Jesus marcou a sua vida com o seu amor e desenvolva isso para com o seu próximo. Sabe, queridos, as crises são terrenos férteis para desenvolvermos não apenas a nossa fé, mas o amor entre nós. É tempo de viver o amor. Isso ajuda a superarmos as crises, a sermos abençoados por aqueles que nos amam diante da luta e das crises que enfrentamos. Portanto, não perca a oportunidade, como discípulo de Jesus, de exercitar o amor verdadeiro. É tempo de revestirmos do amor uns para com os outros. A terceira lição que eu quero aprender, aliás, a quarta lição, né? A terceira foi viver no amor de Cristo. A quarta lição, o apóstolo Paulo exorta os crentes de Tessalônica a colocarem o capacete da esperança. Querido, se tem uma coisa que rouba a nossa esperança, são as crises, são as dificuldades, são as adversidades. Por uma razão muito simples. Nós somos seres tendenciosos a viver as circunstâncias do momento, a sermos atraídos por aquilo que está posto à nossa vista. E quando observamos as lutas, as pressões, as dificuldades, nós somos tendenciosos a se envolver exatamente por essas crises e sermos afetados por elas. E isso minam a nossa esperança. E Paulo exorta os cristãos de Tessalônica a que eles sejam revestidos da esperança que eles tinham recebido, a esperança de vida eterna, a esperança na ressurreição de Jesus, da segunda vinda dele. Aliás, dos motivos pelos quais Paulo escreve a primeira carta aos Tessalônica, a igreja de Tessalônica, era exatamente para falar da segunda vinda de Jesus. Então, os cristãos de Tessalônica precisavam, diante do sofrimento, desenvolver a esperança. E em tempos de crise, a esperança ela é fundamental. A esperança é o combustível para suportarmos as crises. Aí me faz lembrar aqui de Jeremias, quando estava no cativeiro da Babilônia, sofrendo junto com o povo de Deus, numa crise cultural, espiritual, econômica, de liberdade, enfim. Jeremias, quando escreve o seu livro de Lamentações, ele diz assim, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Então eu quero dizer para você que no tempo de crise, se revista da esperança que você tem na pessoa de Jesus. Paulo, ele exorta os cristãos de Tessalônica a lembrar das promessas de Deus, na certeza de que nenhuma crise pode fazê-los desistir da caminhada cristã. Nada, queridos, pode nos fazer desistir da caminhada cristã. Mas isso precisa ser alimentado em nós. A promessa da segunda vinda de Jesus, da paz interior, da justificação, enfim, da salvação. E isso tem fundamento no sacrifício de Jesus, no seu amor derramado por nós e na sua ressurreição. É preciso lembrar aqui que a fé, o amor, a esperança e a sobriedade estão fundamentados no sacrifício de Jesus
que foi suficiente para nos livrar do juízo eterno. No objetivo do nosso chamado, que não foi para a ira, mas para a salvação. Nós fomos chamados para a salvação, diz o versículo 9 do capítulo 5 da primeira carta aos Tessalonicenses. Também no exemplo do amor de Deus por nós, e portanto, nos exorta a que vivamos nesse amor. E isso se constitui na prática da vida cristã, né? E por fim, Paulo exorta aos cristãos de Tessalônica a serem alegres, a orarem sempre e a serem agradecidos. E ele justifica, dizendo que essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que Deus se alegra quando nos alegramos no Senhor. Deus se alegra quando vamos para a sua presença em oração constante. Deus se alegra quando nos comportamos com uma vida de contentamento, sendo agradecidos pelas bênçãos de Deus, por aquilo que Ele tem feito por nós. E Ele vai dizer, porque esta é a vontade de Deus para a sua vida. A vontade do Senhor é que nós não deixemos a comunhão com Ele. A vontade do Senhor é que nós tenhamos sempre um coração agradecidos e busquemos viver a vida de alegria, porque a alegria é uma das qualidades do fruto do Espírito Santo sobre nós. Portanto, meu irmão, minha irmã, viva o diferencial em tempo de crise. Deus te abençoe. Deus te dê cada dia esperança, fé e alegria de poder viver para a glória desse Deus. E assim, vai passar. A crise vai passar. Esse tempo que estamos vivendo, ele teve um início, e assim como ele teve um início, ele terá um fim. Deus há de nos vitoriar, nos fazer vitoriar, mediante tanta luta que temos passado. E que Deus abençoe você, que Deus fortaleça você, que Deus renove a sua esperança e te traga alegria de poder viver para a glória desse Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, queridos?